pertinho bom? assim, né? Ai, muito obrigada, Maria, pelo convite. Adorei. Muito E bom eu tô te ver. adorando. E eu tô animada desde cedo em divulgar, em chamar as pessoas, porque assim, eu acompanho teu trabalho aí nas redes, né? Mais pelo Instagram. E eu sei que você faz um lindo trabalho. Você e o Paulo, você. E daí eu fiquei falando, ai, que coisa. E é um assunto que me interessa muito, e eu acredito que interesse a muita gente também, né? Porque a gente tá meio assim, meio perdido, né? Com as nossas fases. É verdade. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu também adoro o seu trabalho. Uma vez eu comentei, falei assim, eu vou pegar um voo e vou fazer uma constelação com a Maria lá em Brasília e depois eu volto à noite. É Ah, deixa agora sério. passar o. Que maravilha, né? Eu quase fui até aí. Aí acabou que eu fiz aqui, por aqui mesmo, né? Eu já tinha feito há É, tem muito muita tempo. gente boa em São Paulo, tem. Eu já tinha feito há muito tempo atrás, aí eu comecei a sentir essa vontade de fazer de novo, né? E eu comentei, eu falei assim, nossa, eu vou fazer a constelação lá com a Maria, lá em Brasília. É legal quando a gente confia em alguém, né? Que você tem Sim, alguém que você fala, não, naquela pessoa eu confio para resolver, me ajudar a resolver algo, né? Porque a gente que resolve mesmo. Mas ter alguém que pode nos auxiliar, eu acho muito bacana essa troca, né? Muito, muito rica. e eu Né? Mas enfim, E eu também, eu tô aí, né, assistindo seus trabalhos. Nossa, eu vejo que como ajuda, né? Ajuda a gente clarear a mente, né? eu falo que só de você despertar para isso, só de você saber que algo que está acontecendo na sua vida pode ter um início em algum ponto e que você pode ir lá olhar para isso e resolver, eu falo que isso já é libertador, né? Já é o início de tudo, É não é verdade. verdade? Então, vamos lá. Eu fiquei bem feliz com o seu convite, principalmente agora, né, que eu tô com um projeto lindo, que é um projeto de grupo de mulheres, onde a gente fala aí muito dessa nossa conexão, né? Essa conexão Aham. com o nosso corpo, com a nossa energia. E olha só como que as coisas se conectam, né? Bem nesse início desse projeto, na verdade a gente já está com esse projeto já há um tempo. Eu estou com um Aham. grupo que já está em andamento há 6 meses, né? E os trabalhos estão sendo únicos e maravilhosos. E agora eu estou com um projeto de montar um grupo online, né? Aproveitar, né, essa oportunidade aí para a gente se conhecer mais um pouquinho. Eu vou. Ótimo. Isso, então, assim, se apresenta, né? Fala o que que você faz exatamente, que depois eu me apresento, porque deve ter gente aí que também não me conhece, né? É verdade, Maria. É, Meu nome é Cristina, eu sou a facilitadora do Essencialma, uma das facilitadoras do Essencialma. Eu tenho formação, estou formando em psicologia, né? E já estou aí nesse meu processo de trabalho de autoconhecimento, já tem mais ou menos uns 5 anos, né? Então eu tô aí nessa jornada, aí se conhecendo junto com as mulheres. Na página do Instagram do Essencialma, lá tem a divulgação do meu trabalho e a gente não faz só esse trabalho com mulher, não. A gente faz trabalho assim de autoconhecimento corporal. A gente também já fez um trabalho para casais, foi incrível. Nós se arriscamos, né? E foi muito bom, assim, né? Essa dificuldade do casal fazer junto, né? Um trabalho de autoconhecimento, né? Então a gente está aí nessa jornada, né? Também fazemos atendimentos individuais
E é isso. Fala aí Muito você, legal, Maria. Cristina. E assim, eu acho que você falou a questão do casal, né? Normalmente é a mulher que arrasta o homem, né? É, Dificilmente é o homem que leva a mulher. Pelo menos assim, 98% dos nossos clientes são mulheres. E também eu acho assim que quando nós mulheres a gente vai para o nosso lugar e a gente consegue estar bem conosco, a gente leva isso para o âmbito ali da família, para o parceiro. Eu acho, pelo menos essa é a minha experiência. Eu não sei se as mulheres que estão aqui concordam comigo, mas eu percebo assim que quando eu estou bem aqui em casa, todo mundo fica bem. Quando eu não estou bem, essa é uma confusão. Meu marido não fica bem, as meninas não ficam bem. E tem as fases do mês que eu percebo isso, né? Porque quando a gente vai se autoconhecendo, você consegue distinguir um momento que você está com mais energia, um momento que você está mais animado, um momento que você está mais criativa e um momento também que você está dentro de um buraco. Para mim, isso é muito latente. Mas, enfim, deixa eu só falar aqui o que, que eu faço. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Martins, né? Eu sou a idealizadora da Escola de Constelação Familiar, junto com o Jax, e eu trabalho com as constelações, ajudando as pessoas a se reconciliarem aí com, principalmente com os pais, né? E com quem é necessário, e em especial também consigo, né? Porque quando a gente se reconcilia aí com a gente mesmo, a vida, ó, flui muito bem. Então é isso basicamente que eu faço hoje. faz Então, tudo isso aí, né? né, Maria? Isso tem muito desdobramentos, né? Tem. Porque a gente tem que estar sempre atento primeiro à nossa postura diante desses círculos de relacionamentos, porque você não pode levar aquilo que você não tem, né? É verdade. Nós somos tudo isso aí. Esse tema de hoje, né? Eu acho que, assim como a constelação familiar, né? Daria um dia inteiro e outros mais, né? Sim, mas ó, eu assim, eu não sei exatamente como que isso se dá. Mas você poderia, eu não sei se você pensou em um ponto de partida ou se você vai esperar que eu te faça alguma pergunta ou se você tem uma linha para ir falando, porque aí eu vou ficar aqui só te escutando. Sim, eu acho. Nossa, aqui tá bem frio, não sei como é que tá em Brasília, mas eu Aqui tá mais ou menos. Eu tô tô um vendo que você tá pouco, bem agasalhada. tô bem agasalhada, aqui tá um pouco frio. Então, assim, acho que a gente tem outro ponto em comum, Maria, né? Para a gente começar a falar assim das fases da mulher, o que a gente tem para contribuir hoje, a gente tem mais um ponto em comum, né? Por quê? Porque eu já estava nesse processo, né, de autoconhecimento quando eu me deparei com o Tantra lá com o retiro do Cleiton e da Bia. E foi lá esse meu despertar, né, para essa questão dessa conexão com o meu corpo, com a minha sexualidade e com essa grande conexão aí das fases, né, da mulher com a grande conexão com a nossa lua, né? Então foi lá nesse trabalho, entendendo essa conexão com o meu corpo e com a minha espiritualidade, conhecendo a filosofia do Tantra, que eu comecei a me respeitar, né? E entrar em contato com esse meu corpo, com essa espiritualidade, né? Porque às vezes a gente fala de espiritualidade, a gente pensa assim que é uma questão religiosa, né? E a espiritualidade é essa conexão que você tem com você, com o seu corpo, com a sua essência, com a natureza, com um todo, né? E a gente fala das fases da mulher porque a mulher é um bicho
grande, gostoso, maravilhoso, né? A gente só precisa desvendar. Sim, é verdade. Então, os Tem que ter homens, coragem. até a gente precisa ter coragem, né? É a gente mesmo. Então foi nessa fase aí que eu comecei a estudar o Tantra, a filosofia do Tantra e se conectar, né, com essa espiritualidade do meu corpo que eu conheci, né, essa questão das fases e me entender dentro dessas fases, né? E aí eu comecei a me conhecer melhor de um outro ângulo, porque eu só fazia esses trabalhos assim mais psicológico, né, com esse estudo da família. E aí eu comecei a entrar num outro mundo assim, que era o mundo de falar caramba, né? Eu sou uma mulher e eu não me conheço internamente, né? Então eu não me conhecia, não sabia essa questão, a importância do nosso útero, o que, que ele significa. E tem tudo a ver com a constelação familiar. Por quê? Né? Porque a gente entra em contato com as nossas raízes, não é, Maria? A gente vai lá Pois é. fundo. Não, e o que você falou do útero aí, eu preciso fazer um comentário, né? Porque o que que a gente ouve, né, de pessoas, de mulheres que não estão conectadas consigo mesmas. Eu já ouvi muitas mulheres dizer o seguinte: não, meu médico falou que útero só serve para reproduzir e depois só para dar doença, então tem que arrancar mesmo. E aí, o que que você me diz disso? Ai, nossa, assim, eu tenho uma coisa a falar. Então, quando eu escuto isso, assim, hoje, quando eu não sabia a importância do meu útero, né, a importância do nosso útero, né, eu ia escutar isso e ia falar, nossa, que pena, né, que dó. Mas hoje, assim, aconteceu recentemente, né, de uma pessoa vir contar uma coisa dessa, assim, para mim, né, e foi muito duro, assim, para mim, porque eu senti uma dor, assim, uma dor terrível. Uma dor terrível. E nós, mulheres, nós somos muito conectadas uma com as outras, né? Nossa, eu É que comecei. nem árvore, né? É que nem árvore. Então eu comecei, eu até chorei, assim, né? Eu fiquei bem assim. Porque mexeu comigo. Por quê? Porque agora eu lembrei de uma história. Essa história é uma história minha. Nessa época que eu comecei a estudar a fundo, né, me conhecer, conhecer a importância do meu útero, né, entender que é dali que eu vim, que o útero ele gera uma vida, a importância da nossa menstruação e essas fases toda, foi uma época que eu também comecei a fazer um tratamento ginecológico. E nessa época eu levei um sustão, assim, um susto, porque eu comecei a fazer um tratamento e a médica falou assim para mim: olha, se não melhorar, a gente faz uma intervenção cirúrgica, mas você não vai precisar tirar seu útero. Nossa, Maria, na época levei um susto, eu falei assim, não acredito, justo agora que eu entendo, né, a importância do meu útero, né, o que que significa, né, significa eu ser mulher, eu ser mãe, eu ser geradora, eu ser criadora, tudo isso significa, né? E eu fiquei assim muito triste, assim, né? Fiquei muito triste, eu chorei bastante, né? Na época eu estava fazendo análise, eu levei isso para minha terapeuta. E aí eu tirei uma força que não sei da onde, assim, e eu foquei toda a minha atenção, toda a minha energia, assim, para mim, assim. Me cuidei muito, 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 assim, e consegui passar isso daí. Depois de 6 meses, eu refiz uns exames e deu tudo certo, assim, foi lindo, assim, foi maravilhoso, né? Então, acho que isso que a gente traz aqui hoje, eu gosto de enfatizar que tudo que eu faço vem da minha experiência, sabe? Vem de um lugar onde eu passei, de um lugar de onde eu senti, e aí eu tenho propriedade para falar. Lembrei de você também, porque você já contou em uma das suas lives
que quando você entrou para a constelação familiar, foi uma época que você estava com uma dificuldade com seu marido e você... Eu nunca pensei em ser consteladora, nunca foi o meu objetivo. Eu só queria resolver a minha vida. Olha aí! Aí eu lembrei, Só queria melhorar os meus relacionamentos. E hoje a gente está levando já esse conhecimento para outras pessoas, através de curso. Inclusive agora a gente está com a turma aberta. E é isso aí, passar adiante, né? Aquilo que nos serviu. é o que nos serviu. Então, essa experiência que eu passei, né, esse conhecimento, essa dor que eu passei também, né, essa preocupação, veio dessa experiência. E foi logo depois que me veio essa coisa, né? Vamos se cuidar, né? Vamos dar as mãos, vamos cuidar de outras mulheres também, né? Porque eu não me conhecia, não me conhecia. Como assim? Né? Os homens que vão escutar agora, eu não conhecia direito a função da minha vulva, do meu clitóris, eu não conhecia a função da minha menstruação, assim, né? E o que você acabou de falar também dessa questão que muitas mulheres pensam que o útero é só para gerar, né, filho? O nosso útero, ele absorve todas as nossas emoções. Todas essas coisas, essas questões emocionais mal resolvidas, ele absorve tudo. E aí imagina o peso do nosso útero se a gente não cuidar das nossas questões emocionais, da gente não se cuidar, da gente não se conhecer, né? Então, podem prestar atenção que quando a gente está passando por alguma situação mais difícil, alguma coisa assim, a gente começa a sentir um corrimento mais forte, de repente a gente está menstruada e aí sente um pouco mais de cólica. Então é um sinal, é um sinal. Então, essa fase que eu falo é muito voltado para uma conexão, sabe? Uma conexão que a gente foi se perdendo, né? Por conta da sociedade, da correria da mulher, por ser mãe, por ser esposa, por ser dona de casa, por ser trabalhadora. A gente foi se distanciando, né? E a gente carrega esse não é peso, né? É a função da mulher, porque a mulher ela tem essa energia cuidadora, acolhedora, amorosa, protetora, que vai pegando todo mundo ali e colocando debaixo das nossas asas, né? E muitas, e muitas vezes a gente esquece de uma coisa muito importante, que a gente é mulher, né? Que a gente é mulher e que a gente precisa de cuidado também, né? Sim. E mais importante, né? Os nossos filhos entender que antes de ser mãe nós somos mulheres, nosso marido entender que antes da gente ser esposa nós somos mulher, que a gente também fica cansada, que a gente também fica desequilibrada, né? Então tem todas essas questões, né? Não só hormonais, mas mental também, emocional. E a gente muitas vezes acaba se desconectando do que a gente está sentindo, né? Do que a gente está sentindo. Então, o que eu posso dizer em relação às fases também, né? Nós estamos ligadas intimamente com as fases da Lua. Que a É Lua isso é que eu acho muito sensacional. é muito sensacional. Assim, se a gente começar a prestar atenção e fizer um estudo, a gente vai se conhecer muito. Ó, a Lua tem 4 ciclos, né? A Lua é a nossa mãe e o Sol é o nosso pai. Só que a gente tem uma lua e um sol dentro da gente também, que significa as nossas energias yin e yang, a energia masculina e feminina que todos temos dentro de nós. Mas a mulher, ela tá conectada diretamente com a lua. E a lua tem esses 4 ciclos.
né? E às vezes a gente só se atenta para a lua cheia, porque a lua tá bonita, né? Que a lua tá, nossa, nananã. E a É gente, verdade. e a gente aqui, né, que vive aqui nesse meio urbano aqui, a gente foi assim, se desconectando, né, da natureza, né? De olhar para o sol, de olhar para a lua, de colocar o pé na terra. Então a gente foi se desconectando, né? E com isso a gente Sim. também foi, e com isso a gente foi vivendo essa coisa do automático, né, Maria? De fazer as coisas sem pensar, sem sentir, fazer aquilo que todo mundo faz, né? E esse momento que nós estamos passando, eu Travou um acho. pouquinho. Peraí. Voltou? Agora sim. Voltou? Pode falar. Eu tô te Pode ouvindo. falar? Então, eu acho que até esse momento que nós estamos passando aqui, ele até traz essa reflexão, né? De se voltar para dentro, né? E É um a convite, né? é um convite, porque eu moro aqui perto do centro de São Paulo, aqui eu vejo como que a gente fica estressada, né? A mulher fica estressada porque, além dela ser mãe, dona de casa, ela trabalha fora, pega trânsito, volta, chega em casa cansada, tem que fazer, né, as nossas funções, né? Que é ser mulher. E ainda Eu tá sei muito bem, bem o que que é isso. e ainda tá bem emocionalmente para cuidar, né, do marido e dos filhos e aí vai. E a gente foi se perdendo, a gente foi se desconectando, né, dessa conexão com a lua e outras coisas mais. E aí a gente só se atenta à lua cheia. Mas a primeira lua que começa o primeiro ciclo é a lua nova. Hoje é o É a último que nós dia. estamos. Hoje é o último dia da lua nova. Tá acabando. Olha. Assim, então a lua nova, se você tá dentro do ciclo certinha, conectada com a lua, é um mês onde você está menstruada, o que você Uai, eu tô menstruou. menstruada, finalzinho da menstruação. Olha Eu que também, legal. eu Olha, a minha também. menstruação sempre foi antes de eu estar mais conectada comigo. Eu tinha assim períodos de ficar 6 meses sem menstruar. E assim, era tudo da mesma forma que eu era internamente e emocionalmente, era a minha menstruação. Olha que legal perceber isso. E agora que eu tô mais centrada, caminhando cada vez mais para o meu centro, a menstruação também está seguindo esse fluxo. Olha que bacana. Então é isso, se você tá dentro do seu ciclo e conectada com a energia da lua, você vai menstruar na lua nova. Porém, por conta, né, dessa vida agitada, cheia de tarefas, né? Essa desconexão, essa vida muito urbana, muitas mulheres não menstruam na lua nova. O que significa, né? Ela não vai estar conectada com a lua? Ela vai sim sentir a energia da lua, mas não vai ser tão forte. Por quê? Porque a lua nova é esse momento de acolhimento, é um momento de você estar fazendo um trabalho ali interno dentro de você, que é um momento de muita sabedoria da mulher. Se a mulher se resguardar nesse momento, ficar ali quietinha, tomar seu chazinho, ficar quieta, não tá muito para fora, porque é o momento dela se voltar para dentro. E quando ela se volta para dentro, nesse momento, a sabedoria interna dela vai pegar tudo aquilo ali que ela precisa jogar fora, comportamentos, emoções. Ela vai fazer uma limpeza mental e corporal. Ela vai fazer esse trabalho, é um trabalho de cura.
A gente vai entender comportamentos e coisas que a gente não precisa mais. É um trabalho muito de ficar em silêncio. Em silêncio para quê? Para se escutar. Para escutar o que seu corpo está dizendo. Para você prestar atenção nos seus pensamentos, pensamentos negativos, você entender que fala, para que eu estou pensando nisso? Se você não fizer esse trabalho interno, se silenciar, você não vai escutar. Você não vai fazer essa sabedoria interior, não vai fazer esse trabalho de limpeza. Então, por isso que é muito importante quando a gente está nessa fase, a gente se guardar, ficar ali quietinha, se ouvir, meditar. Se a gente perceber, nesse momento, a gente não quer ficar saindo de casa, a gente não quer ficar fazendo muita coisa, a gente começa a ficar irritada. Por quê? Porque Isso. o nosso corpo ele é tão sábio que ele dá um sinal para você. É só você se escutar. Você tem que ficar ali quietinha, porque você vai fazer esse seu trabalho interno. Esse trabalho aí de sabedoria, de se escutar, de fazer essa limpeza dentro de você, se silenciar, de meditar. Então é um momento que eu até comentei, né? Quando o homem ele entende, né? E de certa forma ele tem essa conexão boa com a mulher dele, ele vai saber respeitar esse momento também, né? Aí é onde a gente traz também essa para pro relacionamento. Entender que nesse momento a mulher ela tá cuidando dela. Para quê? Para depois ela cuidar dele, né? Ela precisa estar bem, né? Mulher e Sim. principalmente para nós entendermos que assim, que a gente precisa cuidar da gente também. Não é tipo assim, peraí, né? Não tô bem, eu preciso me escutar. Quando a gente não se escuta, a gente vai ficando doente, a gente vai ficando doente. Aí você vai ficando estressada. Aí você chega em casa, você já tá nervosa porque você pegou o trânsito, porque você já não ficou bem lá no seu trabalho, aí você chega em casa, seu marido vai te questionar e você desconta nele, e aí ele fica bravo, aí começa um conflito dentro da relação, porque muitas vezes ele não entende que você está passando por esse momento, que é um momento de escuta. E quando você se escuta, aí você vai ficar quietinha, você vai se silenciar, A entendeu? vontade que a gente tem, Cristina, eu não sei se você sente isso assim. Eu costumo até fazer uma analogia. Eu falo, ai, que vontade de voltar para a caverna. É isso mesmo. É ir É, eu para a sinto esse caverna, desejo. é o escuro. Mas então, sim, pode concluir. É isso mesmo. Essa é exatamente essa percepção que você teve. Quando nós estamos nessa fase, é o momento de ir para a caverna, por escuro, por escuro. Sim. Porque tem uma fase anterior, né, da lua nova, que vem uma pessoa bater ali na nossa porta e a gente começa a ficar com medo. Que é a fase da minguante, vou falar um pouquinho lá na frente, porque na minguante Uhum. a gente entra naquele estado de TPM, né? Que a gente não aguenta nada, tá nervosa. Muitas pessoas têm, né, a TPM. E você começa a ficar nervosa, você começa a ficar irritada, você começa a ficar com medo, começa a vir um turbilhão de coisa. E aí é a sombra ali que já tá querendo bater na sua portinha. Ela vai estar, você. Gente, que legal. Que legal entender isso, porque eu sinto isso tudo, só que eu não fazia esse link, né, com a Lua. Mas É, então vamos lá, a gente tem essa primeira fase do ciclo, porque a gente tá com. Nós temos aí mais uns 25 minutos de live. tá, Então, assim, então vou a falar. gente sai da caverna para a gente completar o ciclo, para a gente não perder. Eu quero saber de tudo. Isso, aí que interessante. Tem que fazer mais uma live. Porque é exatamente, É, você precisa aproveitar esse momento de estar na caverna. Porque é um momento
que vem questões para você transmutar, para sua sabedoria resolver aquilo dentro de você e você fazer essa limpeza, porque a vida é cíclica, né? Então tem a fase de aprender, sabe, de fazer, de escutar e de expandir. Então, quando você sai, nós vamos já entrar no primeiro dia da lua crescente. Na lua crescente, a gente já fez toda a limpeza que a gente precisava, e se você aproveitou essa energia da lua nova, você vai colocar todos esses conhecimentos, esses entendimentos que você teve no papel. Aí você coloca no papel, você vai fazer o quê? Você vai organizar suas ideias, você vai organizar os seus pensamentos, você vai organizar o trabalho, você vai colocar ali, a sua energia já começa a voltar. E aí você já começa a organizar e colocar as coisas ali no papel para fazer esse trabalho. É como se fosse uma criança em crescimento, sabe? Você coloca tudo ali, as coisas novas que vão aparecendo no papel, né? Então é uma fase muito boa, é uma fase de uma pré-criação, né? De uma organização. E aí eu não vou me Se estender muito. fosse, não, se fosse um plantio, seria o momento que a gente põe a semente no solo? Exatamente, as sementes novas, exatamente. Nossa, eu fico cada vez mais encantada. É o momento da semente no solo. E aí, quando você na lua crescente, aí quando você chega, plantou ali a semente, se organizou, a energia já estava subindo, e aí você entra na lua cheia. Olha que maravilha. A lua cheia, Aham. a lua cheia, você vai se perceber. Presta atenção. Você vai estar com o olho brilhando. Você vai estar com uma beleza, né? O seu marido vai estar olhando diferente para você. Você vai estar exalando hormônios, assim, porque é o momento. Eita! Exatamente, é o nosso momento ali da expansão de energia, você está na sua vitalidade, você está ovulando. E esse hormônio, ele potencializa, ele mostra no nosso corpo, ele mostra no nosso jeito. A gente está mais amorosa, a gente está mais acolhedora, a gente está voltada para os sentimentos, assim, para os relacionamentos mais íntimos. Então, a gente está com um sentimento de gratidão. A gente está vibrando, a gente está brilhante, a gente está com muita energia, né? Então é como se fosse um momento adulta, um momento mulher, um momento mãe, Poderosa. Assim, um poderosa, superpoder. o superpoder. Você acolhe todo mundo, você tá vibrante, você tá expansiva, você tá para fora, você tá fértil em Se, todos os aspectos da se sua fosse, vida. se fosse um gráfico, assim, a gente estaria no ápice, digamos, no ponto máximo No ponto máximo, da exatamente, energia do ciclo, né? da energia do ciclo. Porque começa ali, Poxa, começou ali, na lua nova, ali, aí foi vai subindo, subindo, aí vem o ápice, que é que a é na lua cheia. cheia. Lua cheia. Olha! É na lua cheia. Ai, tô adorando isso! Então é o momento dos homens aí aproveitar, de fazer um carinho na mulher, entendeu? Sexo todo dia. Ela vai estar bem aberta, ela vai estar bem aberta, vai estar muito aberta, muito receptiva, né? Ela vai estar muito carinhosa, assim, vai estar linda, bonita, vai estar chamando, né, as pessoas para perto dela, assim, né? E aí começa de novo, aí começa a descer, né? Depois que você sai, porque assim, cada ciclo, ele dura 7 dias, né? Então nossa, tem 7 dias para você fazer todo esse trabalho, para você se conectar com você. Aí quando passa esse momento aí dessa expansão, você volta a minguar. Aí E você deu. também são 7 dias da fase da lua.
São 7 dias. O nosso ciclo é de 28 dias. Cada ciclo tem 7 dias. Então, a Lua, ela leva 28 dias para fazer a volta do Sol. Sim. E nós somos conectadas com a Lua. A gente tem um ciclo de 28 dias. Eu anoto assim, né, o primeiro dia da minha menstruação. E depois, quando eu menstruo de novo, dá 28 dias certinho. Certinho. Olha que lindo. Pode até acabar antes, assim, o fluxo, assim, mas para iniciar o primeiro dia de novo dá exatamente 28 dias. E assim, né? Nós estamos falando dessa coisa da pessoa menstruar na lua nova, mas se você não menstrua na lua nova, menstruar em outro ciclo, o que você poderia fazer? Cuidar do seu templo. O que é cuidar do seu templo? Cuidar do seu corpo. Quando a gente começa a cuidar do nosso corpo, no sentido da alimentação, parar de comer industrializado, voltar para uma comida mais saudável, equilibrada, não trocar a noite pelo dia, né? Não trocar a noite pelo dia, cuidar do seu sono, do seu descanso. Você vai ver que muda, que vai mudando, que eu tenho certeza que eu tenho amigas e pessoas que eu conheço que fez esse trabalho e já está conseguindo chegar com essa conexão certinha. Então é um cuidado com o seu templo, sabe? Cuidar o que você coloca aqui dentro e vai se cuidando, você E vai. aqui, né? E aqui também, Quais as exatamente. emoções que você nutre, os pensamentos, né? Exatamente, exatamente. E aí você vai conseguindo, você vai conseguindo, você vai se conectando com você vai fazendo essa limpeza, a sua intuição, né? A sua intuição começa a melhorar, que nós mulheres, né? Por conta dessa desconexão, a gente vai perdendo essa nossa intuição, né? Esse contato, essa conexão com o todo, com o cosmo, né? Porque quando você entra com essa conexão do seu corpo com a lua e você começa a entender tudo, vai mudando a sua intuição. Você vai ficando mais intuitiva e automaticamente você é uma conexão assim com tudo. Por exemplo, vou falar rapidinho. Quando você me mandou a foto do convite da divulgação, Maria, você falou assim para mim: Nossa, Cris, eu mandei fazer a foto na cor lilás, né? A cor da espiritualidade. Olha só. Na verdade, foi a nossa menina que escolheu, eu não disse nada para ela. Ela tem 20 anos, ela só falei, escolhe um fundo, que o tema é esse e tudo. E aí, quando ela me mandou, eu falei, uai, mas aí. Olha aí, né? É a nossa espiritualidade, né? Então a gente entra no fluxo da vida, a gente entra no fluxo certinho, porque é um fluxo, é cíclico, né? E esse É último tudo dinâmico, né? é tudo dinâmico, é uma conexão assim muito grande. Eu fico até emocionada de falar, porque hoje, por exemplo, eu tive assim umas conexões assim, umas intuições assim muito bonitas assim, né? Com essa coisa do feminino, essa coisa do útero. Então veio umas coisas assim tão conectadas assim, ao longo do meu dia. Falei, nossa, que maravilhoso, né? É sinal que tá indo tudo bem. E esse E olha último, que. Ah, pode sim, pode falar. concluir que depois. Não, pode falar que depois eu vou falar a conversa que eu tive hoje com as duas meninas aqui de casa, as nossas duas filhas, tem muito a ver com isso também. Acho que a gente estava na sintonia já. E essa última fase que é essa lua minguante, né? Que eu acho que eu até comentei assim, quando eu falei da lua nova, que é essa fase que daí começa tudo de novo. Que a energia cai, e a sua energia tá lá para baixo,
que aí começa a vir os medos, que é por isso que fala que é a fase da TPM, né? A gente fica muito irritada, começa a vir umas angústias, começa a vir uns medos, né? E a gente, nesse momento, né, na fase minguante para a lua nova, a gente também se conecta com a nossa ancestralidade. Por quê? Porque é um momento de você se aterrar na terra, de você se guardar, de você ir lá para dentro. A gente se conecta não só com as nossas raízes, né? Com a nossa mãe, com a nossa avó, com o bisavó. A gente se conecta com o coletivo. E às vezes a gente sente, nossa, eu preciso tomar muito cuidado, porque às vezes eu vou para um lugar muito fundo, assim. Às vezes a gente se conecta com a dor das mulheres. Olha que interessante você falar isso. Sabe por quê? Eu posso te chamar de Cris? Pode, É assim que te Maria? chamam? Claro. Olha só o que que acontece comigo. Eu não sei se faz sentido para outras mulheres, mas eu sinto uma dor tão profunda e uma tristeza que eu falo assim, hoje já conhecendo o trabalho das constelações e a questão transgeracional, que as memórias vão passando, né? Que a gente já teve no útero da nossa avó. E a minha avó, ela teve uma vida muito difícil, assim, muito de muitas provações, né? Então, agora, esse mês, eu fiquei olhando para minha avó e fazendo esse movimento de devolver para ela aquilo que é dela, devolver para minha mãe aquilo que é da minha mãe e ficar com aquilo que é meu, porque para mim pode ser mais leve. Mas eu tenho um desejo de morte nesse período. Eu falo para o meu marido, eu falo assim, como que a vida nesse tempo perde um pouco o sentido? E eu resistia muito a isso, porque eu falava, como? Eu sou uma terapeuta, ajuda, porque a gente se cobra, né? Eu ajudo as pessoas a olharem para a vida com outra lente, a achar um sentido na vida, para ressignificar os seus traumas, para se reconciliarem com a sua história, e eu estou aqui com esse desejo de morte. Então isso para mim era uma luta muito feroz. Mas hoje, e ainda com isso que você está trazendo, me deixa mais tranquila, porque eu sei que são 7 dias que vai Vai passar. passar. E outra coisa que eu me sinto muito velha. Eu me olho no espelho e eu me vejo uma anciã. Eu falo, gente, mas eu estou muito velha. Como é que eu vou fazer? Eu estou muito velha. Aí depois passa. É louco isso, né? Nossa, é muito louco. E eu sentia isso muito, muito, muito forte, assim, muito forte. Quando eu entendi, assim, eu comecei, eu comecei a fazer uma oração, assim, sabe? Eu comecei a entender, e aí foi um momento muito bom também, porque eu fui buscar um pouco dessa minha história com a minha mãe, lá dos meus antepassados, assim, né? E eu percebi, nossa, Maria, quando eu fiz a primeira constelação, eu fiquei uma semana ruim. Ruim, ruim, É ruim. assim mesmo. Porque quando a gente vai saber a nossa história, né? A gente agradece pela mãe que a gente teve, que deu nossa vida, que ensinou milhares de coisas pra gente. Só que a gente também olha e vê que você também herdou algumas coisas, né? Que não Sim. são muito boas, né? Por exemplo, as questões do medo, o sofrimento, a história dela. Eu vi que eu tinha herdado muita coisa. E aí foi aonde que eu observei que quando eu chegava nessas fases, eu sentia uma dor também, era um mal-estar, um sofrimento, uma coisa muito dolorida. E foi aonde eu Uhum. entendi isso. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a orar, eu comecei a orar pela história da minha mãe, para que perdoasse a história dela, também para ela perdoar a história da mãe dela, e fui fazendo isso assim. Então, Uhum. nossa, Sim. foi me dando um alívio, um alívio. Quando eu tô nessa fase, eu também, eu sinto essa, mas não é com a mesma intenção que eu sentia antes de eu ter esse conhecimento. Era muito dolorido, assim. Então a gente entra
nessa dor coletiva, a repressão que as mulheres sofreram, né? Porque antigamente a gente não era tão livre assim para se expressar, né? Então era aquela Uh-uh. dor do feminino, assim, do coletivo, assim. Aí eu comecei a entender que era essa dor, assim, e comecei, sabe, a agradecer, pedir para perdoasse tudo aquilo, que a gente precisou passar por aquilo. Então, até nos trabalhos, quando eu faço da roda, assim, tem um momento da gente olhar para isso com amor, né? Comecei a olhar com mais amor, assim, aí foi aliviando, assim, foi trazendo essa Cris, cura. a gente tem aí uns 8 minutinhos. Você quer encerrar com uma meditação? Essa meditação que você, não sei se você faz lá no seu grupo. Você quer encerrar? Podemos sim encerrar com essa meditação. Então, antes da gente iniciar a meditação, eu vou só, como diz o nosso amigo, fazer um jabá aqui para quem está nos assistindo, né? Que a gente está só para falar para vocês que nós estamos aí com a nossa turma aberta do curso online, a arte de se relacionar, para quem tem o desejo aí de ter melhores relacionamentos através desse olhar da constelação familiar, tá aí uma super oportunidade. As inscrições estão abertas até o dia 2, que é o dia que começa, e a gente está aí com 25% de desconto aí nesse período de pandemia. Mais informações está lá na bio da escola, tá bom? E eu quero agradecer a todo mundo que veio e a gente vai finalizar com a meditação, né? Isso, nós temos o quê? Uns 7 minutos? Por aí. Acho que é isso. Dá Tá isso. bom. É, eu 7 a 8. vou fazer uma meditaçãozinha aqui rápida aqui. Qualquer coisa depois você Então tá. finaliza, então, tá, Maria? Tá bom, eu tô aqui já Então, pronta. então vamos nos posicionar, uma posição confortável aí na sua casa. Fechar os olhos, fazer uma respiração profunda e adentrar um pouquinho lá dentro de você. Fazer mais uma respiração. Aquietar agora um pouquinho os nossos pensamentos. Acabamos de falar dessa energia, que é a energia criadora, a energia que nos dá a vida, a energia que vem de um útero de uma mulher que foi da onde você veio. Se conecta com essa energia, uma energia forte, uma energia brilhante, uma energia criadora, uma energia que renova. Neste momento, leva sua atenção lá para sua mãe. Olha para ela, olha o rostinho dela, olha para essa mãe que também é uma mulher e que também tem uma mãe. E vai tentando enxergar todas essas mães
que estão por detrás da sua mãe, por detrás de você. Vai enxergando todas essas mulheres, agora vai enxergando as suas tias, as suas avós, as suas bisavós. Expande mais, você vai enxergando mais mulheres. E a cada mulher que você consegue visualizar, a sua energia vai aumentando. E você vai ficando mais forte. Sua energia vai ficando mais brilhante. Neste momento, essa energia também vai se espalhando. Vai se espalhando por todas essas outras mulheres. Uma energia de cura, uma energia de libertação, uma energia de leveza, uma energia de alegria, de conforto. Você vai conseguindo visualizar ou sentir toda essa energia, uma energia de paz. E você vai sentindo uma sensação de conforto no seu corpo, aquela vontade de colo, de ser abraçada, de abraçar, de chegar mais perto dessas mulheres, sentir o cheiro de cada uma, se tocar sem medo, sentir esse calor, esse aconchego. Vai encostando a sua cabeça no ombro dessa que está perto de você. Vai se acomodando cada vez mais e sentindo esse conforto, esse amor, esse acolhimento. Sinta essa paz, vai sentindo essa paz dentro de você, essa leveza, esse amor. Como é para você estar se sentindo assim? Observa como está dentro de você aí agora. Qual o sentimento? Como está o seu corpo? Como que é estar aí nesse lugar? Sinta isso. Se permita estar nesse colo. Devagarinho. Pode voltar para cá, cada um no seu tempo. Gostoso, né? Nossa, para mim veio uma imagem tão linda. É, Eu me Maria. vi assim no meio de um círculo de mulheres.
E a palavra que me veio é acolhimento. Eu senti que elas todas me acolhiam e eu estava ali no centro dessa roda. Foi muito reconfortante, muito, muito, muito gostoso. Ai, que Muito gostoso. obrigada, viu, por essa meditação. Foi muito boa, muito Obrigada bom. eu. A gente ainda tem algum minutinho, Maria? Acho que sim, temos sim. Não apareceu ainda que falta 30 segundos para acabar. Ah, Pode falar. então eu queria também fazer um convite aqui para vocês. Nós estamos montando um grupo para mulheres online. Quem tiver o interesse, a gente trabalha todas essas questões que nós falamos aqui, mas vivenciando tudo isso, sentindo com mais detalhes, trazemos outras questões também. Quem tiver o interesse é só entrar lá na minha página, que é Essencialma01, tem um convite lá. Nós estamos querendo criar, né, esse lugar seguro para a gente poder falar, né, dessas questões, da gente se permitir, se cuidar um pouquinho mais, né, e curando, e se curando, e curando também toda a nossa linhagem, né, os nossos filhos, as nossas mães, nossas avós, que é um Sim, trabalho junto com a constelação familiar. sim, com certeza. Eu acredito que tá tudo interligado, né? Quando você se cuida, quando você olha para quem você está olhando para o filho da sua mãe, para o filho do seu pai, para o neto dos seus avós. Então, você está garantindo que essa continuidade possa seguir adiante de uma forma mais leve, mais curada, né? Então, quando a gente cuida também daqueles que vieram antes, honrando os que vieram antes, e a gente cuida para aqueles que vêm depois. Porque imagine um vovô saudável que vai ter condição de brincar com seus netos, de estar ali inteiro na família, não é não só a parte física, mas também emocional. E assim, uma coisa que eu queria falar para você, Cris, é que eu fui criada no interior até 12 anos e eu sou nordestina, sou cearense. E lá a gente não tem muito essa questão da amorosidade, afetividade, essa coisa do, sabe, do abraço. Não tem. Com 12 anos eu era um bichinho do mato e eu não sabia o que que era um abraço. Né? Eu tinha uma amiga aqui que me chamava de bicho do mato. E a vida está me proporcionando a oportunidade de conviver com mulheres muito amorosas, muito gentis, muito delicadas. E como tem sido gostoso aprender. Agora a gente tem só 25 segundos. Então, assim, eu agradeço a você, porque, assim, a sua postura, o seu jeito de falar, me ensina também a ser um pouco mais delicado, aí desenvolvendo essa delicadeza que eu não aprendi lá cedo. Ah, 8 segundos. nós vamos aprendendo juntas. Obrigada, Maria. Isso, Você